Acompanhar um relato de um médico legista do IML. Então, se você tiver coragem, acompanhe até o final. Sem mais delongas, vamos para o relato. Sou legista do IML e esta história aconteceu comigo há cerca de 6 anos. Sou o Dr. Lucas Mendes e passei anos lidando com os aspectos mais sombrios da vida e da morte. A cada cadáver que chegava às minhas mãos, via uma história única e complexa diante de mim. No entanto, nada poderia me preparar para o que aconteceria naquela noite. Como de costume, eu estava prestes a concluir meu turno no IML. Os corredores silenciosos e os sons abafados dos equipamentos médicos criavam uma atmosfera mórbida, a qual me acostumei ao longo dos anos. Era tarde já, e eu ansiava por voltar para casa descansar, mas pouco antes de encerrar meu turno, uma ligação interrompeu minha tranquilidade. Atendi o telefone e a voz trêmula do plantonista noturno mal conseguia articular palavras compreensíveis. No entanto, ficou claro que algo terrível havia acontecido. Um dos corpos que deveríamos examinar simplesmente não estava mais lá. Aquela notícia me atingiu como um choque. Por mais experiência que eu tivesse, o desaparecimento de um cadáver era algo completamente fora do comum. Rapidamente, coloquei minha bata e me reuni com o plantonista para obter mais informações sobre o que estava acontecendo. O plantonista estava visivelmente abalado, tentando me explicar o que aconteceu, mas aquilo era inexplicável. O corpo, pertencente a um homem jovem, vítima de um acidente de carro, simplesmente não estava mais onde deveria estar. Olhamos os registros, contatamos outros funcionários para saber se haviam retirado o corpo de lá, mas nada. Ninguém sabia de nada. Eu e minha equipe iniciamos uma busca desesperada pelo prédio do IML. Cada sala, cada corredor foi revistado em busca de qualquer pista que pudesse nos ajudar a encontrar o corpo desaparecido. No entanto, nossos esforços pareciam ser em vão, e logo percebemos que algo sombrio estava acontecendo. O silêncio angustiante do prédio era interrompido apenas pelos nossos passos enquanto investigávamos cada canto em busca de pistas. Gavetas foram abertas, prateleiras examinadas, até mesmo os túmulos temporários foram abertos para tentarmos achar o corpo desaparecido. Mas nenhum sinal, nada, era como se ele tivesse literalmente desaparecido em um piscar de olhos. A sensação de desespero aumentava a cada momento que passava. Como poderia um cadáver simplesmente desaparecer de um local tão seguro e controlado como o IML? As perguntas ecoavam em minha mente enquanto continuávamos nossa busca. Diante da falta de pistas concretas, decidimos recorrer às gravações das câmeras de segurança na esperança de encontrar algum indício do que poderia ter acontecido. Mas nossas esperanças logo se transformaram em frustração quando descobrimos que as câmeras que cobriam a área onde o corpo estava armazenado haviam sido desligadas bem no momento em que o desaparecimento ocorreu. Era como se alguém ou algo estivesse determinado a ocultar sua presença. Intrigados e determinados a desvendar o mistério, minha equipe e eu continuamos nossa investigação. Foi então que nos deparamos com uma sala esquecida e empoeirada no fundo do prédio. O ar pesado e o cheiro de mofo mostravam que aquele espaço não era visitado há muito tempo. Ao começar a vasculhar aquele local abandonado, percebemos vários objetos macabros que estavam nas prateleiras empoeiradas. Eram instrumentos cirúrgicos antigos, cobertos de ferrugem. Manchas de sangue ressecado estavam por todo o chão e até nas paredes, como vestígios sombrios de um passado obscuro que queria permanecer oculto. Por um momento, parecemos esquecer do corpo desaparecido e começamos a investigar toda aquela sala macabra. No final dela, havia uma porta, cheia de caixas empilhadas e móveis cobertos por lençóis. Em um desses móveis, encontramos uma gaveta trancada. Com um pouco de esforço, conseguimos abri-la. Dentro dela havia um diário.
com uma capa de couro desgastada pelo tempo. Comecei a folhear o diário e lá havia anotações de um antigo médico legista. Muitas coisas bizarras estavam anotadas. Vários experimentos feitos com os corpos que chegavam até lá. As páginas e letras estavam muito desgastadas. Não consegui ler tudo. Muita coisa já estava apagada pelo tempo. Vendo aquilo, meu coração disparou. Minha vontade era sair dali o mais rápido que pudesse. Porém, me lembrei de que ainda precisávamos encontrar o corpo. Nesse momento, meu celular tocou. Era outro funcionário, me avisando que o corpo estava na gaveta, onde realmente deveria estar. Fiquei muito confuso com aquilo. Larguei o diário e com minha equipe voltamos correndo para verificar o corpo. Ao chegar na câmara fria, local onde os corpos ficam temporariamente, o corpo desaparecido estava lá. O que foi que aconteceu? Como aquilo era possível? Senti um alívio, mas ao mesmo tempo um calafrio. Por já termos achado o corpo, consegui parar para pensar um pouco, sem desespero. Fomos olhar as câmeras novamente para ver como o corpo voltou até lá. Mas as câmeras novamente foram desligadas bem no momento em que o corpo reapareceu. Claro que eu e minha equipe achamos muito estranho aquilo, mas o alívio de ter achado o corpo era maior. Então, encerrei meu turno e voltei para casa, exausto e precisando descansar. Mas não consegui dormir, minha cabeça estava a mil com tudo o que aconteceu. Assim que o dia clareou, voltei ao IML para ir àquela sala macabra novamente. Deveria ter levado o diário comigo, mas pelo calor do momento, acabei deixando-o naquela sala. Ao chegar novamente naquela sala abandonada no fundo do prédio, notei uma coisa estranha. A porta não era a mesma de antes. Era uma porta mais nova e mais resistente. Parecia ter sido trocada de um dia para o outro. Tentei abri-la, mas estava trancada. Conversei com outros funcionários, mas ninguém sabia o que havia atrás daquela porta ou onde estavam as chaves. Mais tarde, quando minha equipe voltou ao trabalho, eles também não tinham conhecimento do que se passava. Era como se o que aconteceu na noite anterior não tivesse ocorrido. Nem sobre o sumiço do corpo eles lembravam. Comecei a ficar nervoso e com medo. Será que tudo aquilo foi fruto da minha imaginação? Por que nenhum outro funcionário se lembrava do que aconteceu? Quem trocou a porta? Fiquei com isso na cabeça por vários meses, até anos, mas sem resposta nenhuma. Só aceitei que esse mistério seria algo que eu nunca descobriria. Então, resolvi ignorar tudo aquilo, ou pelo menos fingir, e continuar minha vida normalmente.